A graça e a paz a todos que nos acompanham pelo canal. Você que está entrando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Marcos e hoje nós vamos trazer para vocês aqui a indicação de um livro que vai ajudá-lo no seu ministério. Isso mesmo, vai ajudar você no seu ministério. Se você é um professor de escola bíblica dominical, se você é um líder de um grupo, de uma célula, se você é um pregador da palavra, ou até mesmo se você quer aprofundar um pouco mais no Novo Testamento, então este vídeo é para você. Fique aí. Mas antes, deixa o like para que o nosso canal tenha mais engajamento. E também, se você não é inscrito, inscreva-se. Assim você estará ajudando o canal a crescer, tá bom? Ó, o livro é este daqui, livro de Jackson Day, Narrativas Bíblicas do Novo Testamento. Estudo das principais narrativas do Novo Testamento em ordem cronológica. Então, é um livro aqui que trata especialmente do Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento é por onde nós começamos a estudar a palavra de Deus e ter a compreensão na palavra de Deus. Sabemos que o Antigo Testamento, ele nos ajuda a compreender o Novo Testamento, mas o Novo Testamento também é autenticado através do Antigo Testamento. Este livro, ele trata dessas narrativas numa ordem cronológica, passo a passo. E é uma narrativa, são narrativas, estudos narrativos. Então, se você gosta de pregações expositivas, este livro é uma ótima ferramenta para você, porque ele vai te inserir dentro da narrativa bíblica de uma forma muito expositiva e te dá ali, então, o entendimento de toda a narrativa bíblica. Vamos ver um pouquinho dele? Ó, ele é um livro brochura, certo? Ele tem, a sua capa tem uma orelha aqui que vai falar, trazer aqui algumas informações. A contracapa dele também possui a orelha com a foto do autor, Jackson Day, e uma breve bibliografia aqui do autor. Este livro, ele está disponível ainda em algumas livrarias. Você vai encontrá-lo ali na Amazon, tá certo? É um livro produzido pela SOCEP, antiga SOCEP, e pela 3Z. O autor aqui, ele atuou no Brasil por mais de 33 anos e atualmente reside ali nos Estados Unidos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nele por dentro. Olha aí que obra linda, que obra bonita, que design de capa, produzido pela SOCEP. O autor Jackson Day, Narrativas Bíblicas do Novo Testamento, um livro que contém aqui a capa com uma orelha que nos explica acerca do conteúdo desta obra. Cada narrativa contém estrutura, contexto, pessoa-chave, lugares-chave, repetições-chave, sentimentos-chave, problema inicial, pontos de referência na sequência narrada e situação final. Narrativa escrita em linguagem simples, como o autor usaria para contá-la. Lições tiradas das narrativas para serem aplicadas diretamente à vida dos ouvintes ou alunos. Perguntas inspiradas para animar discussões. Para que serve então esta obra? Qual é o propósito do autor ao escrever esta obra? Diz aqui, as narrativas podem ser usadas para preparação de sermões, elaboração de estudos bíblicos, treinamento de líderes, educação religiosa, escola bíblica, pequenos grupos e plantação de igrejas. Então você tem aqui uma ferramenta muito útil para o uso no seu dia a dia. Novo Testamento, estudo das principais narrativas do Novo Testamento em ordem cronológica. Evangelizar, ensinar e pregar com base nas narrativas bíblicas
é um dos métodos mais interessantes que existe, alcançando pessoas de todas as cidades. Afinal, quem não gosta de contar e ouvir histórias? O propósito deste livro é ajudar os cristãos a comunicarem a palavra de Deus em ordem cronológica, sendo contadores de histórias bíblicas. Então é um livro escrito em ordem cronológica, então ele segue aqui uma sequência da narrativa exposta ali no Novo Testamento. Então a gente abrindo o livro aqui, nós temos a folha de rosto, uma segunda folha de rosto com a ficha catalográfica aqui. Herbert Jackson Day é o nome do autor, tá? Ele atuou por 33 anos no Brasil como missionário. Aqui o grupo Z3 foi quem publicou esta obra. Não sei se ela está esgotada, você encontra pela Amazon e algumas outras livrarias. Uma segunda folha de rosto aqui. Então nós temos aqui mais algumas informações. Ela foi publicada no ano 2000 por Socep Editora. Quando eu comprei, estava na sua segunda edição, março de 2010. Sumário aqui traz então toda a narrativa no seu sentido cronológico, na forma cronológica de apresentar. Uma folha muito boa de ser manuseada, e ela é assim de uma cor amarelada, o que nos ajuda aqui a poder estar lendo, com uma ótima fonte para leitura, uma fonte que traz aí uma sensação muito agradável ao ler esta obra. Então aqui está toda a narrativa estruturada em ordem cronológica, conforme o sumário. Temos aqui uma introdução pelo autor. Vamos ler aqui então essa parte que diz assim: em 1992, descobri alguns livros que falavam sobre o uso das narrativas em ordem cronológica histórica, no evangelismo e ensino da Bíblia às pessoas não alfabetizadas. Por último, em setembro de 1993, tive o privilégio de assistir a um seminário sobre o tema em Honduras. Aqui ele diz: tomei a decisão de ensinar as narrativas bíblicas em ordem cronológica numa congregação da Igreja Batista do Sul de Brasília, Asa Sul de Brasília, a qual estava dirigindo. Coloquei os estudos numa apostila, o que permite que outros a pudessem usar. Preparei o estudo das principais narrativas do Velho Testamento em ordem cronológica, estudo das principais narrativas do Novo Testamento em ordem cronológica, que é uma continuação da primeira. Tá certo? Então aqui ele explica aqui a maneira ou o método como ele preparou esta obra. Aqui a folha trazendo os agradecimentos do autor, a sua apresentação aqui. Na parte mais embaixo aqui, nós podemos ler então o que ele diz: preparei os livros narrativas bíblicas do Velho Testamento e narrativas bíblicas do Novo Testamento, que é uma continuação do primeiro. O livro Narrativas Bíblicas Doutrina apresenta um estudo de várias doutrinas utilizando narrativas bíblicas. Estes livros têm o propósito de ajudar o cristão a estudar e comunicar a palavra de Deus, aproveitando as estruturas cronológica e histórica das Escrituras. O livro As Narrativas Bíblicas, Ferramentas Úteis, tem o propósito de ensinar a metodologia de comunicar utilizando as narrativas. Ele explica como analisar uma narrativa, contar uma narrativa, preparar e pregar um sermão cujo texto é uma narrativa, preparar e dirigir um estudo bíblico com uma narrativa e ensinar doutrinas utilizando narrativas bíblicas. O livro Narrativas Bíblicas, Guia de Treinamento, tem o propósito de dar a sugestão para um pastor que deseje treinar líderes da igreja, ensinar e pregar utilizando as narrativas da Bíblia. Então veja bem, é um livro aqui que tem a finalidade de ensinar e preparar o pastor, ou o presbítero, ou o diácono,
ou aquele que lecionará na escola bíblica dominical, ou aquele que vai dirigir um estudo bíblico para um grupo pequeno, ou para uma família, ou para o seu próprio crescimento espiritual, tem esta finalidade de preparar e ensinar as profundidades da palavra de Deus através das narrativas do Novo Testamento em uma ordem cronológica. Então é uma ferramenta muito importante. E aqui então nós temos a estrutura deste livro. Olha, a estrutura das narrativas. Este livro identifica a estrutura de cada narrativa considerando os seguintes elementos. Primeiro, contexto. O contexto inclui as histórias que vêm antes e depois da narrativa em destaque. Os acontecimentos antes da narrativa lançam luz sobre a situação inicial e estabelece a circunstância do início da história. Então, ele vai tratar aqui primeiro o contexto em que a narrativa está ali inserida. Depois ele passa para pessoa-chave. A pessoa-chave é aquela mais destacada na narrativa. Em algumas histórias há mais de uma pessoa em destaque. Então, nestas há pessoas-chaves. Então, dentro da história ou dentro da narrativa, ele vai falar aqui a respeito das pessoas que são ali os protagonistas da história, as pessoas-chaves pelo qual a história é contada. Terceiro, lugar-chave. O lugar-chave é o local principal dos acontecimentos narrados. Em algumas narrativas, identificar o local dos acontecimentos é essencial para entender a narrativa, porém outras não é tão importante. Então veja bem, irmãos, ele começa pelo contexto, que vem antes e depois da narrativa, tá certo? Depois a pessoa-chave, os personagens da narrativa. Em terceiro lugar aqui, o lugar-chave, ou seja, onde aconteceu a narrativa, onde se deu os principais acontecimentos. E quarto aqui, ele vai trazer então a repetições chaves, acontecimentos de uma narrativa muitas vezes não ligados por palavras, temas, fatos ou ideias que são repetidos com as mesmas palavras ou com poucas variações. Repetições são feitas para enfatizar verdades, construir o clímax ou expressar emoções. Então há aqui algumas repetições, sempre tomando ali na narrativa, a fim então aqui de enfatizar estes ensinamentos, estas verdades, ou levar ali ao clímax, a finalização da narrativa. Sentimentos chaves, a narrativa expressa emoções, atitudes e sentimentos. Os sentimentos podem ser positivo ou negativo, e aí vai. No sexto, problema inicial, o contexto da narração estabelece a situação inicial da história. É provável que um episódio no início da narrativa destaque acontecimentos que trazem perturbação para a situação inicial. Então ele vai tratar aqui a problematização pela qual a narrativa está tratando ali, está falando ali. No sétimo ponto de referência na sequência narrada, são as referências de acordo com as sequências. No oitavo ponto, a situação final, a narrativa fecha com uma situação final, um novo equilíbrio, que pode ser semelhante ou não à situação inicial, tá certo? Aí aqui nós temos a estrutura da sequência elementar e uma narrativa. Então, contexto, problema inicial, pontos de referência na sequência narrada, situação final. Então, você tem aqui uma ferramenta que vai te auxiliar a preparar o seu estudo aí através da narrativa que você escolher, tá certo? Vai trazer muitas elucidações, vai te dar muitas sugestões e um preparo bem claro da passagem pela qual você estará trabalhando com a igreja, com a escola bíblica dominical, ou até mesmo aí para o seu crescimento espiritual. Aqui nós temos aqui um quadro que fala sobre as 5 épocas da vida de Jesus Cristo. Então, épocas: infância, ano de preparação, ano da popularidade, ano da paixão e vida e ressurreição. Aqui, né, esses 5 pontos da época de Jesus que acompanha aqui. Nós temos aqui um outro quadro que fala que os acontecimentos principais de cada época da vida de Jesus Cristo vai estar neste quadro aqui. Nós temos aqui um mapa bem
bem bonito, bem claro, que vai nos mostrar aqui então a região na época de Jesus Cristo, tá? Onde Jesus Cristo andou ali em Israel, na Judéia, tá certo? E aqui nós temos então o desenho, veja que é bem simples mesmo, é um livro que vai te ensinar aí a preparar o seu estudo, preparando para o nascimento de Jesus, texto Mateus 1, Lucas 1, e aqui vai trazer então, olha aí, a infância de Jesus em uma tabela, tá? Com as principais passagens da infância de Jesus. Ele começa aqui então, preparando para o nascimento de Jesus, conforme ele tinha dito lá atrás, texto 1, Mateus 1 e Lucas 1. Aí tem aqui a estrutura, ele vai falar do contexto, tá certo? Vai falar acerca do contexto, as pessoas chaves, o lugar chave, Nazaré, onde Jesus Cristo nasceu, repetições chaves, e aqui sentimentos chaves, conforme está descrito lá na estrutura da obra, o problema inicial, pontos de referência na sequência narrada, o anúncio do nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus a Maria, a Virgem, a viagem de Maria à casa de Isabel, aqui nós temos aqui o nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, e agora ele vai começar a narrativa, tá vendo? O anúncio do nascimento de João Batista, vai começar as narrativas por aqui, vai explicar todo o contexto, vai falar aqui a respeito da história, aqui as lições tiradas da narrativa, olha aí, as lições tiradas, então tem várias lições aqui que ele tira dessa narrativa para que você prepare aí então a aplicação da narrativa que você está trabalhando, e depois no final aqui temos perguntas a respeito das narrativas que você estudou. Então é um livro bem simples, tá certo? Você vai ler a narrativa, então você vai ler, é como diz Hernandes, né? Você vai ler, você vai explicar e você vai aplicar. Então é bem expositivo, narrativas bíblicas do Novo Testamento. É um livro que eu indico, já usei bastante, a minha filha usou bastante na escola bíblica dominical. É um livro muito didático e bem elucidativo, com bastante ilustrações, e que pode ser para você aí uma ferramenta ótima para você estar então aí trazendo o estudo bíblico na sua escola, preparando um estudo bíblico bem didático, com bastante aplicabilidade para a igreja. É um livro que se destina a todos, ao pastor, aqueles que ensinam, aqueles que querem aprender, tá certo? Tem esse é o Novo Testamento, mas tem também o Velho Testamento. Então fica a minha dica aí para vocês que quiserem adquirir esta obra. É uma obra muito boa, viu? Uma obra muito boa, é um livro bem agradável e um livro que vai te dar aí um panorama geral do Novo Testamento, com muito conteúdo, e te vai inserir dentro de cada história, e não só te inserir, mas elucidar e te dar aí muitos subsídios para a preparação de seus estudos e de seus sermões. Fique então com esta dica. Se você chegou até aqui, se você gostou deste review, deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante. Eu fico por aqui, logo nós teremos aí um unboxing de uma Bíblia, a Bíblia mais importante, uma das mais completas chegadas atualmente no Brasil. Nós vamos estar trazendo, e então fique no nosso canal e logo então nós estaremos apresentando a você. Um abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Até o próximo vídeo.